É cada vez mais comum observarmos a força da lei na exposição de dados dos portais de transparência criados pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Só que para o cumprimento da lei, os órgãos de controle e fiscalização vêm acompanhando de perto a prestação de informações da administração pública por meio das estatísticas. E a população também tem feito seu papel. O principal interesse é porque a gente sabe que eles cuidam de recursos que são nossos, de impostos que a gente paga e que precisam voltar em serviço para a sociedade. Então, o principal interesse é poder contribuir para que esses recursos sejam melhor aplicados e a gente possa contribuir com o bem comum. Como o Denis faz isso? Bom, a resposta está na atenção dele com os discursos dos deputados durante as sessões na Câmara Legislativa do Distrito Federal e também em todas as anotações. 35 milhões de reais para a saúde da cidade? Que dado é esse, Denis? Falta de praticamente 35 milhões de reais para a saúde, para as unidades de saúde, para as UPAs, né? As unidades de pronto atendimento do DF. E 35 milhões de reais num orçamento bilionário do DF não deveria ser um problema, né? A gente imagina que deve ter muito desperdício de recurso público, deve ter muito recurso sendo desviado e por falta de fiscalização. É por isso que ele decidiu fiscalizar pessoalmente o que os parlamentares fazem com o dinheiro público. O interesse é tão grande que Denis montou também uma ONG e criou auditorias para analisar a transparência das ações do governo do estado. Nada contra a passeata, a gente tem que se manifestar, tem que dizer que está insatisfeito, mas a gente pode ter um resultado muito maior se a gente pesquisar no computador, ver que informação a gente tem, ver que informação a gente está faltando e requisitar os órgãos públicos para que essa informação seja fornecida e cobrar, olha, por que você não está usando esse direito? Né? Justifique por que você está usando esse gasto dessa forma aqui. Ou parlamentar, por que você, para um carro, você abasteceu 500 litros num dia? Peraí, todo esse gasto com dinheiro público? Como isso foi descoberto? Bom, Denis me contou que foi quando ele analisou as informações sobre as verbas indenizatórias publicadas pelos próprios deputados no portal da Câmara Legislativa do DF. Por suspeitar de reembolso fraudulento, Denis solicitou informação mais detalhada. Pediu aos parlamentares as notas fiscais dos abastecimentos dos carros oficiais. Por um parlamentar, ele esclareceu que, na informação que ele prestou, que o gasto ele fez um lote de abastecimento, né? Ele abasteceu vários veículos e pagou uma nota fiscal só. Então pronto, ficou esclarecido, né? O pedido de acesso à informação do Denis está entre os mais de 300 mil realizados no Brasil desde o início da lei em 2011 até maio de 2015. Nesses 3 anos de lei de acesso, a média mensal foi de 7 mil solicitações. 12% foram pedidos de informações sobre finanças, 11% sobre administração pública, 6% sobre previdência social e 5% sobre educação superior. O sudeste do Brasil foi a região que mais fez pedidos. 25% deles em São Paulo, 13% no Rio de Janeiro e 10% em Minas Gerais. Agora, se por um lado houve interesse maior da sociedade em saber das ações do governo, por outro, é preciso mais fiscalização. O caso do Denis retrata bem isso. Enquanto 7 responderam, mais do que o dobro, 15 não responderam, né? Isso é muito temerário de uma casa que a gente quer reconhecer como uma casa de representantes do povo, né? Então, o representante do povo ele tem que prestar contas com o seu representado, que é o povo. Então, ele precisa garantir a transparência nos seus gastos, principalmente, e naquilo que ele faz. De acordo com a Controladoria Geral da União, essa situação é mais comum no interior do Brasil. Isso porque menos de 10% dos municípios brasileiros cumpre a Lei de Acesso à Informação. A pesquisa da CGU nos 5 primeiros meses de 2015 revelou que 63% dos 492 municípios consultados, com no máximo 50 mil habitantes, tiraram nota 0 na prestação de informação com base na Lei de Acesso. Na escala estadual, Ceará e São Paulo foram considerados mais transparentes, enquanto Amapá e Rio Grande do Norte tiraram notas 0.
Na verdade, essa pesquisa foi muito na parte de transparência passiva, ou seja, a possibilidade do cidadão poder fazer um pedido de acesso. Quem tirou 0 não tem nenhum canal, não tem nenhum indicativo de que está aplicando a lei de acesso. Eles não têm nem sequer um canal onde o cidadão possa fazer um pedido, enfim, eu quero saber do Minha Casa Minha Vida, eu quero saber do buraco da minha rua, enfim, eles não têm um canal para poder fazer esses pedidos de informação. Para avaliar o cumprimento efetivo da lei, os funcionários da Controladoria Geral da União fizeram pedidos de informações aos municípios e capitais sem se identificarem. Eles analisaram o tempo da resposta, se houve resposta e a qualidade das informações prestadas. Os principais motivos que levaram os órgãos públicos a negarem os acessos às informações foram dados pessoais, informações sigilosas de acordo com a legislação e pedidos incompreensíveis ou genéricos. Já os motivos para a não aplicação da lei: a resistência do poder público em divulgar, a qualidade daquilo que é divulgado e o interesse do cidadão em fiscalizar e acompanhar, procurar saber o que está acontecendo. O acesso à tecnologia, como computadores modernos e internet, também foram apresentados pelos órgãos públicos municipais para a falta de um canal de comunicação transparente com a sociedade. Para muitos, isso não representa uma justificativa. Essa história de que a infraestrutura ainda não é plena para que o sujeito possa colocar, por exemplo, na rede mundial de computadores todos os seus dados, essa não é uma desculpa, até porque quando se movimentam para outros interesses, esses municípios utilizam a rede mundial. Segundo especialistas, com a pesquisa da CGU, é possível concluir também que a dificuldade do cidadão em ter acesso às informações de governos municipais também está relacionada à falta de regulamentação da lei. E quando essa lei não está regulamentada no município, evidentemente que o pedido fica um pouco capenga. Porque, por exemplo, se nós pedimos uma informação aqui numa secretaria de um ministério qualquer e a secretaria nega, eu sei aonde eu posso recorrer. Eu recorro ao ministro, depois eventualmente recorro até a própria Controladoria Geral da União. Quer dizer, a ideia é você ter possibilidade de recursos. Agora, como é que isso funcionaria num município que não regulamentou sequer a lei? Quer dizer, muitas vezes lá não existe uma Controladoria Geral da União, muitas vezes lá você não tem os mesmos órgãos que você tem no plano federal. Então, eu acho que quando você regulamentar a lei, tornará muito mais fácil para o cidadão desse município buscar a informação que ele deseja. Vale lembrar que quando o órgão público se nega a repassar as informações e responde isso ao cidadão, o pedido entra para o balanço das solicitações respondidas. Nesse caso, a pessoa pode entrar com um recurso e procurar a autoridade máxima do órgão para o qual enviou o pedido. O descumprimento da lei caracteriza ato de improbidade administrativa e o cidadão pode usar essa resposta negativa para acionar o Ministério Público ou entrar com uma ação na Justiça. O cidadão recorre a um órgão e ele sente que esse órgão tem um nível, eu diria, de retardo na informação ou até de empecilhos na informação. Esse cidadão também pode procurar qualquer instância para fazer uma reclamação como ele faria de qualquer outra maneira. Então, portanto, compete ao nosso Ministério Público e outros órgãos, órgão de defesa do consumidor, por exemplo. Isso é uma medida que interessa ao cidadão. Então, eu estou tendo um direito assegurado por lei, que um tipo de empecilho colocado termina violando esse direito. Então, portanto, não só deve se representar contra esse órgão, quanto, inclusive, o servidor público que assim agir. Está na lei que as informações precisam ser prestadas de forma clara, mais clara possível ao cidadão, né? Então, a gente tem que avançar, tem que fazer uso da lei, tem que insistir para que ela se cumpra e, se necessário, a gente, na medida que vão ocorrendo os casos em concreto da lei, de toda a regulamentação, que se façam melhorias em toda essa regulamentação da Lei de Acesso à Informação. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe, mande um e-mail para antes e depois da lei, @stj.jus.br.
não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa.